Fala pessoal, e aí? Tudo bem com vocês aí? Espero que sim, né? Esteja tudo por cento aí na paz. Ô rapaziada, o vídeo aí eu vou trazer hoje aí, né, sobre o vídeo, né, do Cross aqui, né, que pra quem você já sabe, já conhece, né, o Cross aí é do Flow Games aí, né, faz Flow Games, fala de notícias, de jogos, tudo mais aí, né, é o cara aqui, né, que eu acompanho. E galera, o vídeo é sobre mesmo o que ele vai comentar aqui, né? Sobre o R4 Remake superou o original, né? Será que ele foi melhor que o original, o Resident Evil 4 Remake? Esse aqui que vamos ver agora, tá, rapaziada? Eu achei o vídeo interessante aqui, tá? O vídeo foi interessante. Eu vou reagir com vocês aqui, tá bom? Rapaziada, antes de reagir aqui, cara, peço aí, por favor, aí mesmo, pra você aí que tá aí agora, se você é novo. Cara, por favor, se inscreve aí, cara. Deixa aquele sininho aí ativado aí. Deixa aquele like lá que, cara, é importante pro canal também, tá, rapaziada? Pro crescimento aí, fechou? É isso aí, rapaziada. Vamos lá reagir aqui ao Cross aqui, né? Ver o que ele vai comentar sobre o Resident Evil. Qual é o melhor Resident Evil? Tá um O pouco clássico abaixado aqui. ou o remake, meus amiguinhos? É isso aí, não tem boi não. Vamos ver qual é que é aqui a da parada. Vão chegando aí daquele jeito que o bagulho é doido. Vamos ver. Evil 4 foi E do canal... Bom, o canal vai ter na descrição, vamos lá. ainda é uma obra-prima. Ah. Mas será que o remake conseguiu superar o original? É que assim, ele tá reagindo a outro canal, né, galera? Mas se vocês quiserem ver o outro vídeo do outro canal que ele tá reagindo, vocês acessam a descrição lá do Cross. Ou é melhor deixar os dois vídeos na descrição também, vai ficar mais fácil. Deixa eu reproduzir aqui. Não sei. Fala galera, beleza? Na verdade sei. Pra mim sim. E muito. De lavada, inclusive. Sejam bem-vindos ao Coliseu Digital. Tem um ditado que diz que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Mas parece que o Leon não respeita essa regra. Porque, na minha opinião, o raio dele já caiu 4 vezes. 2 vezes com Resident Evil 2 e agora mais 2 vezes com Resident Evil 4. Que cara sortudo, hein? Só coisa de brincar. O carinho e o respeito que os produtores tiveram com esses dois remakes é inegável. Mas será que o remake do Resident Evil 4 superou o jogo original? Ah, E a resposta fala pra mim. para essa pergunta é... Não sei, tanto faz. Superou. Rapaziada, a propaganda tá aqui, tá? Deixar rolando, mas rapaziada, peraí, o que eu vou comentar aqui com vocês aqui? Cara, pra mim, pelo visto, tanto faz, né? Porque, cara, o original, ele é muito bom pra caramba mesmo, o original, né? Cara, jogabilidade boa. Só o problema era a Ash, que ele tava gritando Help Leon, né? No Resident Evil original, né? E, caras, jogava muito no PlayStation 2 esse jogo, que pra mim, cara, foi uma gameplay boa. O Resident Evil 4 original. Mas, cara, depois que eu joguei o remake, cara, já foi a melhor coisa também, que eu gostei demais de jogar o remake, que foi o melhor jogo, rapaziada. E vamos ver a opinião daqui do que os caras vão falar, né? Do que o Cross vai falar, né? Mas pra mim, cara, juntando o 4 e o remake, cara, pra mim dá tipo um empate. Um empate bem legal. Não ficou em cima do muro, hein? Vamos ver. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro, a gente tem que lembrar que o Resident Evil 4 de 2005 foi um game que não só renovou a forma de jogar os jogos no geral, com o lance da câmera sobre os ombros e a própria dinâmica do game, Sim. mas também renovou a própria franquia Resident Evil. O maior Resident Evil, o jogo que revolucionou e ditou o mercado por muitos anos, né? Talvez um dos jogos mais relançados da história. Isso aqui lançou até pra Zibo. O Resident 4 é muito grande, mano, em relação ao que ele representou para a indústria, aliás. Mas vamos ver. Que na época já estava ficando saturada. O R4 veio para mostrar que a franquia não se tratava só de zumbi de laboratório, como nos jogos clássicos, mas também existia uma outra forma de zumbi nesse universo do Resident Evil. Que pra mim é gringolante. Não curto. Eu curto a ideia mais contida, mais terror psicológico. De qualquer forma, vamos ver. Os ganados, uma forma que lembrava mais a origem clássica do mito do zumbi no voodoo. Diferente dos seus antecessores, o jogo trouxe uma história envolvendo um culto, os
os Los Iluminados, que tem como líder religioso o Osmond Saddler, que exerce controle mental sobre os ganados, parecido com a ideia do zumbi do voodoo, mas ao mesmo tempo sem abandonar o lado científico. Rapaziada, o 4 Remake é do seguinte, depois que ele foi recriado, né, quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu olhei pelo nosso vilão de todos aí da franquia Resident Evil 4, né, que é o Lord Saddler, cara, mudou, né, realmente ele mudou depois que ele tirou a touca, né, a touca dele lá, tá parecendo aquele personagem esquisito do Harry Potter, cara, eu não lembro não, mas ele tem a cara igualzinha do personagem de um Harry Potter lá, que é um vilão, que eu assisti um tempo atrás, meu Deus, quando eu era pequenininho, mas ele parece igualzinho esse personagem do Harry Potter. Mas agora no R4 original, o vilão Lord Saddler tinha um cabelo, tipo, bem aqui atrás, parecendo como, quase igual parecido do Wesker, né, rapaziada? Quase parecido. Mas, cara, é uma diferença, viu? Outra coisa, com as plagas servindo de patógenos. Por mais que muita gente torça o nariz para isso, se você parar para pensar, essa ideia foi muito genial. Porque esse lado do culto religioso macabro abriu as portas para a gente associar o jogo com coisas sobrenaturais, por mais que não tenha nada de sobrenatural no game. E é aqui que a gente entra no primeiro aspecto que o remake superou o original. Não que o remake seja um jogo de terror, longe disso. Tanto o original quanto o remake são jogos de ação com elementos de terror. Concordo. E isso, cara, é um negócio que o fã de Resident Evil 4 clássico tem uma dificuldade de entender absurda. Entendeu? Porque o cara quer que... Porque o fã de Resident Evil 4, eu também sou, hein? Eu gosto, nada contra o Resident 4. Só que ele quer que seja perfeito em tudo. E não é, cara. Resident Evil 4 é ação, mano. Muito mais ação do que qualquer coisa de terror. Ah, mas tem umas áreas de terror... Não, tem algumas áreas que simbolizam aquele velho testamento de terror. Mas em sua grande e vasta maioria, Resident Evil 4... É como um Resident Evil Village, rapaziada. Como um Resident Evil Village. Sim, tudo bem que ele tem razão aqui que eu falo. Entendeu? Mas o Resident Evil Village foi o único jogo mesmo que foi feito pra terror, né? Mas quem já jogou Resident Evil Village, por favor, quero que comente aqui. Mas o Resident Evil Village, tipo, praticamente diz que é um jogo de terror, né? Entre as mais. Você vai entrar na casa daquele casarão lá onde tem um montão de bonecas. Lá sim é assustador, mas em outras partes por fora, rapaziada, quando você joga na fase do castelo, na fase do lago, que é do Morro, na parte da fábrica velha lá que parece o ferro velho, que é do Heisenberg. Cara, ali nem é tão muito assustador pelo que parece, viu, rapaziada? Porque o Resident Evil Village e o R4, eles têm tipo uma conexão, entendeu? Uma conexão quase igual, tipo igual, na jogabilidade, nas gameplays, entendeu? Pura ação. Sempre foi isso. E tem a galera que não aceita isso. Mas é. Mas o terror no remake é muito mais construído com a ambientação do cenário. No remake, você consegue sentir Só perde pro 5 e pro 6, exatamente. a presença forte dos Los Iluminados em todo lugar, sem nem precisar ter um ganado ou um cultista para te lembrar do culto. Não só os cenários, mas os arquivos que você encontra, os lugares que você visita, é tudo tão rico em detalhes e imersivo que dá para sentir a força e o poder do Saddler em cima da população do vilarejo. Eu não vou nem abordar a questão da evolução gráfica, porque isso é bem óbvio que o remake supera o original. E com relação à gameplay, o remake supera não só pelo fato de você poder andar e atirar, mas todo o restante. Seja o cenário que muda, porque uma coisa explodiu, uma estrutura que caiu, uma rota diferente ou um jeito diferente de abordar a situação. Cara, muda absolutamente tudo, incluindo a imersão que você tem no jogo, né? Quando você tem um jogo de 2000 lá vai caceta, como Resident Evil 4 clássico, você tem as suas limitações geracionais, o que é normal, é comum, né, cara? É um jogo muito velho, um jogo, quer dizer, muito velho, 2000 e lá vai caceta, mas é um jogo velho já, né? Ele já tem ali, ele já é um vovô, né? Para alguns já é um vovô. E você tem um jogo mais... E sabe que o Resident Evil ainda esse ano completa 20 anos, tá, rapaziada? Ele foi recentemente lançado em 2005, né? Recentemente lançado em 2005. Agora, com esse ano que nós estamos agora, né? Atualmente, ele vai completar 20 anos.
o Resident Evil, o 4 original, que saiu do PlayStation 2. Entendeu, galera? Como faz a RE Engine da Capcom, que isso é uma coisa que é indiscutível, porque é maravilhosa essa engine, cara, deixa o jogo mais imersivo, você fica mais por dentro da vila, você consegue ver mais detalhe, você consegue, de fato, entender um pouco mais as coisas em vista, né, que você está tendo ali, que colabora, né, no final das contas, com a sua imersão dentro daquele jogo. Então, o jogo é melhor, não só em sua jogabilidade, não só em sua gameplay, como também em seu visual, o que é algo primordial para a imersão, né? E só dessas duas coisas já faz para mim que o Resident Evil 4 Remake seja bem superior ao 4 clássico. Mas vamos continuar aqui. Esse é o tal do lance do replay ou da rejogabilidade que os produtores disseram que levaram muito em consideração. O fator replay tem que ter em todo o Resident Evil que se preze, não é? Não pode ser zero ou acabou. Tipo a merda que fizeram lá com o Callisto Protocol, né? Mano, tem que ter o fator replay, você tem que zerar o jogo. Aliás, Vitor Juninho mandou R$10. Fala, Vitão. Cláudio Gostosão reagiu ao vídeo A Morte da Otimização nos Jogos do canal Vinexton. Vídeo excelente. Boa. Aliás, cara, esqueci o que eu ia falar. E na moral, levaram mesmo. E tudo isso faz com que o remake supere o original. Claro que dentro das possibilidades da época, o R4 original fazia o que podia nesse sentido. Um outro ponto que o remake corrigiu no jogo original foi a Ashley. O fator replay. O fator replay, cara, tem que ter em todo Resident Evil que se preze. E eu ia perguntar sobre o Dead Space Remake, quem jogou aí? Tem fator replay? R$25. Fala, Brenão. Bom dia, Cross. Bom dia. Comecei o meu canal mês passado. Boa. Gostaria que você reagisse ao vídeo O Jogo Perfeito para os Fãs de Blue Lock, do canal Brenodefit. Adoraria que você me desse dicas do que melhorar. Obrigado. Esqueci aquela garota. Daqui a pouco, quer dizer, não sei se daqui a pouco, mas depois a gente cai lá, mano. É que eu não fico fazendo isso toda hora não, Breno, porque senão vira um bagulho que eu não quero que vire, entendeu? Eu não quero que vire. Nada que precise do Leon pra tudo, seja pra abrir uma porta ou pra descer uma escada. A Ashley no remake é bem mais independente. Tá, é um puta jogo. Rapaziada, aqui é assim, né? Depois que eu comecei a jogar o R4 Remake, né? Porque eu, se não me engano, eu já gerei de 5 vezes, né, rapaziada? 5 vezes. Cara, a parte da Ashley mesmo, rapaziada, aqui é do seguinte. Ela mesmo consegue ser independente mesmo, porque ela não vai toda hora ficar gritando Help Leon. Tipo, umas partes ela vai se machucando ao longo da gameplay, mas pelo menos o Leon vai estar lá pra ajudar ela. Mas pelo menos com aquela gritaria, com aquela Help Leon, né? Como de sempre vocês sabem. Isso aí, pelo menos no remake, a Capcom pelo menos corrigiu pelo lado. E ela consegue descer a escada sozinha, consegue pular sozinha. Tem uns lugares que é bem alto no jogo, né, no cenário. O Leon tem que começar a segurar ela pelo colo, né, rapaziada? Como lá na igreja, lá, né? Na igreja, quando eles tentou escapar da igreja, que entrou um monte de ganado lá pra procurar nós, né? E nós conseguimos sair de fininho. Acontece que o Leon pulou primeiro, depois a Ashley conseguiu pular e o Leon conseguiu pegar ela. Mas tem as partes do castelo também que ela consegue descer as escadas sozinha e conseguir pular sozinha em uns lugares baixos, né, rapaziada? Se eu tiver errado, eu quero que vocês corrigem aqui, tá, rapaziada? Nos comentários, por favor. Mas tem fator replay, ô Thiagão? Quando você zera, libera uma arma da hora, libera umas paradas ou não? Até certo ponto, funciona como uma parceira. E não tem nada que atrapalhe o gameplay. Você precisa se preocupar com ela, mas não ao ponto de ser uma babá pra ela. E com relação ao seu... Porque qual que é a graça do Resident Evil 4, por exemplo? Você zera a primeira vez, e aí você vai desbloqueando coisas pro Leon, né? Seja uma roupinha para melhorar o dano, seja uma arma e tal. Então, a parada é justamente essa, cara. Agora, tem que ter uma gameplay gostosa, tem que ter... O fator replay ele é imprescindível em jogos assim, cara. Melhorar o rank, bazuca infinita, enfim. Gameplay... O certo, rapaziada, tipo assim, né? Não é no caso de mim, né? Que eu não sou dono da Capcom e tal, beleza, tudo bem, ok. Mas, tipo assim, né? Se fosse pra jogar com a Ashley, né? Que a gente joga com ela nessa parte aqui na biblioteca, né? Porque tem uma cutscene que ela foge do Leon, né? E ela tá segurando uma arma. O que acontece? Se nessa parte aqui, ó, como vocês podem ver, ó, na biblioteca, quem já jogou com ela aqui na parte da biblioteca, sabe o que eu vou dizer aqui agora.
era o certo pelo menos a Capcom dar pelo menos um auxílio de arma pra ela poder se defender dos cavaleiros das armaduras lá, né? Que no caso é a armadura cavaleiro, né? E também dos luz iluminados, né, galera? Desculpa aí. Era o correto isso, né? Mas como a Capcom não colocou, né? Só colocou aquela luz, né? Aquela tocha de luz para ela se defender, né? Dos luz iluminados, né? Que ela pode pegar essa luz aqui, né? E iluminar nos cavaleiros lá, né? Nas armaduras para ela poder conseguir passar. Mas isso é, tipo, opinião minha, né, rapaziada? Se a Capcom pelo menos desse uma arma, né? Pra ela se defender, né? Dos inimigos, né? Isso seria o melhor Resident Evil 4 Remake que teve na história. Mas enfim. Uma palavra para descrever: fenomenal. Lá vem a propaganda, hein? Propaganda de novo. E aí você deve estar pensando, pô, peraí, ele só tá elogiando o jogo, então como que o remake superou em partes o original? Então, nem tudo são flores. Tá. Eu acredito que pela própria questão da gameplay ser mais limitada, o jogo original era mais desafiador. Ah. Eu não consigo discordar e nem concordar com isso aqui, mas eu acho que eu mais discordo do que concordo. Porque esse não é um fator honrar o mérito, é um fator do que concordo. Porque esse não é um fator honrar o mérito, é um fator limitação geracional. E uma limitação geracional deixar o jogo mais desafiador para uns ou para outros, que obviamente essa é a visão dele, né? Não sei se cai como um elogio. Tá entendendo? Não sei se cai como um elogio, porque sim, você vai ficar mais limitado. O Resident Evil 4 de 2005 é um jogo muito mais preso, né, cara? Muito mais travado ali. Pra virar o personagem tem que botar pra trás, apertar o... Então é um bagulho muito mais travado. Obviamente vai ser um pouco mais difícil de jogar. Isso eu concordo, mas não né, necessariamente por mérito. Muito pela questão de limitação geracional. Mas eu não consigo discordar, de fato, né? Se eu pegar também os Resident Evils 1, 2 e 3 clássicos, eles vão ser mais desafiadores do que os remakes. Porque eles têm o fator controle tanque, né? Mas não necessariamente é o mérito do jogo implantado. É algo que é ocasional pela limitação geracional. Então não sei se enxergo de fato como um mérito, um elogio. Mas é um fato, né? Se você tem um jogo que realmente ficou datado em sua gameplay, eu vejo mais como um ponto de crítica do que de elogio. Mas, de fato, é desafiador, porque é mais difícil, porque o controle é mais limitado. Mas não sei, o que vocês acham? É difícil, né? Além disso, os puzzles também eram mais desafiadores. Às vezes você ficava vários minutos quebrando a cabeça para resolver um puzzle. Não... rapaziada, isso aí é geralmente uma parte certa, concordo com o Cross, né, que ele falou, né, sobre os puzzles também, né, rapaziada. Os puzzles também no R4 original era, na parte da Ashe lá, no puzzle dela era uma cagada da miséria, hein. Ali eu fiquei 10 minutos, 15 minutos lá, quase meia hora pra... Falei, isso é doido, não perdi a paciência, peguei o celular, vi um tutorialzinho lá no YouTube e fui tentando até chegar uma hora que consegui, rapaziada. Consegui. Agora os puzzles, né, do Resident Evil 4 Remake, pelo visto mudou, né? Mudou, já são diferentes agora. Tem umas partes que você consegue fazer fácil, galera, sem dúvida. Umas partes fáceis. Perdão. Mas na parte da Ashe também, rapaziada, no remake é meio embaçado, viu? Pra falar a verdade, eu não discordo com o que o Cross fala não, viu, rapaziada? É embaçado. Os puzzles do remake sejam ruins, mas infelizmente, na maioria deles, as dicas são muito explícitas. Mas isso aí é um problema da Capcom atual, né? A Capcom moderna tem muito disso. Nunca vou esquecer aquele puzzle do Resident Evil 3 Remake, que é só você ir descendo ali. Ai, meu Deus. Então acaba que você nem precisa ficar raciocinando muito para resolver eles. Outra coisa que, na minha humilde opinião, o game original supera o Resident Evil 4 Remake é na questão das cutscenes. Não que as novas cutscenes sejam ruins, eu só acho que elas são muito curtas. Como o original tinha os Quick Time Events, as cutscenes muitas vezes eram grandes para esconder o momento dos Quick Time Events.
E com isso, elas davam mais detalhes da história do game. De novo, não que as novas sejam ruins, mas eu acho que elas são curtas, e a impressão que eu tive na maioria delas é que tá faltando um pedaço da cena. Só teve 2 cutscenes que eu acho que foram muito paias e que eram bem melhores no original. Eu não vou dar detalhes, mas uma é a última cutscene do Krause, que ficou bem ridícula, assim, bem nada a ver. Rapaziada, essa parte aqui, da parte do Krause mesmo. E vocês, meu Deus, que o YouTube grande, além do Krause, o YouTube grande que eu vou citar mesmo, que vocês já conhecem mesmo, que é o David Jones. Meu Deus do céu, cara, na gameplay, trade de gameplay, o cara, como é que o cara podia falar que o Krause é o Wesker? Não, como pode, rapaziada? Me explica isso aí. Não, acontece, né? Errar uma vez é humano, né? Mas como o cara já jogou Resident Evil 4 desde lá atrás e fala que o Krause é o Wesker, rapaziada, se eu fosse o David Jones mesmo, eu ficava um tempo sem gravar vídeo, né? Mas ele depende do canal também, né? Então, mas acontece. Errar uma vez é ser humano, viu, rapaziada? Na hora do trailer lá, que ele falou mesmo, opa, é o Krause, é o Wesker, nós vamos jogar com o Wesker? Rapaziada, a internet mesmo, ó, esculachou, coitado, viu? Esculachou. E a outra, vamos deixar em off pra não ser spoiler? Eu acho que ele pode estar tendo essa sensação. Eu acho que ele está tendo essa sensação pelo fato de que, vocês estão vendo o que acontece aqui? No original, se eu bem me lembro, inclusive, tem lá um QTE no meio, né? Da cutscene ali, pra você não tomar a facada do nosso querido Jack. Só que é o seguinte, por que aqui eles ou encurtam ou faz elas mais simples? Se você for ver bem, tudo é limitação geracional. Se você for ver bem lá no clássico, no Resident 4, quando acaba a animação, tem um corte seco preto e vai para gameplay, né? Veja a transição que acontece aqui no remake quando termina a cutscene. Mais uma é a última cutscene do Krause, que ficou bem ridícula, assim, bem nada a ver. E a outra, vamos deixar em... Sacaram? O bagulho emenda na luta, mano. Pra quê? Pro bagulho ficar um plano sequência. Então, às vezes, o problema de você alongar é que você não vai conseguir fazer essa transição suave. Não sei se bem por isso, mas às vezes essa é a sensação dele, né? Quando você faz uma cutscene alongada, que você não precisa fazer essa conexão direta com a gameplay, aí acho que você pode ficar lá expandindo, colocar QTE, fazer um bagulho. Aqui eles colocaram o negócio amarradinho, na minha humilde opinião, claro. Em off pra não ser spoiler. Enfim, como eu disse no início do vídeo, o R4 Remake superou o original em vários aspectos, mas não em todos. Pra mim, na minha humilde opinião, os dois jogos estão praticamente em pé de igualdade. Não. Eu discordo muito, meu mano. Respeitosamente discordo muito de você. Eu acho que o Resident Evil 4 está muito acima do clássico. E eu acho que assim como eu tenho aquela nostalgia com os clássicos, acho que muita gente também tem. Tá ligado? Aquela velha e boa hipocrisia. Acho que tem um pouco. O cara não vai aceitar de que o remake é melhor nunca na vida dele, né? É que no meu caso, o meu predileto é o 3 clássico, né? Então, eu estou certo quando eu digo que o 3 clássico é muito melhor que o 3 remake. A única coisa que eu não posso dizer que é melhor é tecnicamente, é o visual, né? Todo o resto é muito melhor. No caso do 4 remake aqui, na minha opinião, o 4 é muito melhor em todos os sentidos, tá? Principalmente, dando mais um argumento, quando você pega a DLC da Ada. Quando você vai ver lá, que ele reclamou, né, da duração das cutscenes, quando você vai ver lá a Ada, a DLC dela, cara, tudo se complementa. E diz até um pouco mais, conta até um pouco mais das coisas. Então, ali a DLC da Ada conta exatamente no momento que ela encontra o Leon, ela quebra a janela, sai, cai aqui no chão e já começa dali, já continua dali. Então a gente sabe exatamente tudo que ela fez naqueles encontros, né? Com o Leon. Pior que é verdade, então, pessoal. Eu discordo muito. Pra mim, o Resident Evil 4 Remake tá muito acima do clássico. Com o R4 original... Mas é claro, é só a minha opinião, tá bom? Estou dando os motivos, né? Sim, isso aí é a opinião dele, é a opinião do Cross, né, rapaziada? A gente concorda, né? Mas eu não devo discordar da opinião dele, nem a de ninguém, né?
Mas aí, né, fica a opinião de cada um. Que qual foi o melhor. Pra mim, rapaziada, na minha humilde opinião, foi os dois, né? Uma que eu joguei desde criança, o Resident Evil 4 original. De criança, mas joguei muito, gostei pra dedéu. Cara, pra mim foi o melhor jogo original. O remake, galera, eu só gostei, tipo, mais do remake é por causa dos personagens, rapaziada. No papo, eu gostei do Resident Evil Remake, mas foi por causa dos personagens. A DLC também, que é no caso da DLC do Separate Us, que mudou, rapaziada. O Resident Evil, tipo, só superou mesmo. O 4 foi por causa que o AD foi por causa da DLC e por causa dos personagens, cara. E, tipo, a gameplay também. Então, no caso, tipo, essa é a minha opinião, que eu tô falando no vídeo. Fala. Vou aqui os motivos. Você acredita que não? Diga aqui pra gente por quê. Tendendo a ser um pouquinho melhor pela questão de ter sido um jogo novo. Então, Luiz, discordo. No clássico completava, mas você não tinha a real visão exatamente do momento, por exemplo, aquele momento que ele encontra ela e ela sai pela janela. No clássico não é bem assim. Ali você começa e continua a DLC daí exatamente no ponto em que eles pararam de conversar. Entendeu? Enfim. Mas aí é só a minha visão. Uma nova história. Então a lembrança de jogar pela primeira vez na época faz com que o remake não consiga superar o original. Mas pra mim, ele tá pau a pau com o game original. E agora eu levanto uma questão muito polêmica. Por que o Resident Evil 3 não foi tratado com o mesmo carinho e cuidado que o R4? Será que os produtores não vão com a cara da Jill? Me responde aqui nos comentários. Aproveita e me conta. Rapaziada, o vídeo vai ficando aqui mesmo, né? No final do trecho, o Cross vai, né, falar sobre a opinião dele, né? Sobre o que achou. Agora, no caso, eu vou falar aqui do Resident Evil 3, né? Tudo bem, que é sobre o Resident Evil 4, mas quem já jogou o 3 aí, remake aí, sabe que passou, ficou com... Os fãs mesmo, de verdade, já não gostaram, né, do 3, né? Pelos motivos aí que aconteceu, né? Que teve umas cenas cortadas, né? Não gostaram nem da personagem também, né? Pelo que eu ouvi falar na internet aí. Eu nunca joguei o 3, tá, rapaziada? Nunca joguei o 3, apesar de eu ser fã de Resident Evil, tá? Nunca joguei o Resident Evil 3 Remake, tá? E eu fiquei sabendo das cagadas aqui que aconteceu, né? Mas no caso, se em breve eu mesmo me tocar em um dia quiser jogar ele, eu jogo, eu vou dar minhas humildes opiniões aqui no canal. Porque o R3, o Resident Evil 3 clássico lá, desde o Play 1, eu também nunca joguei, porque eu não tinha Play 1 naquela época. Eu tinha o PlayStation 2, que os primeiros Resident Evil que eu joguei numa primeira vez na minha vida foi o Resident Evil 4, que é o original. Que é agora que eu tô falando aqui com vocês no canal. Bom, rapaziada, o vídeo é mais isso mesmo, viu? Que agora tá longo, né? O vídeo tá longo demais. Tô meia hora aqui reagindo com vocês. Rapaziada, se vocês quiserem assistir de novo aqui, tá? O vídeo do Cross aqui, tá? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá? Recomendo vocês se inscreverem lá no canal dele lá, tá, rapaziada? O canal dele é bom demais. E, rapaziada, é o que é a opinião dele, tá, rapaziada? É a opinião dele, ele falou que o Resident Evil 4 Remake é melhor, superou que o 4. É a opinião do Cross, tudo bem, aí eu não posso falar nada, entendeu? Mas pra mim, cara, os dois, pra mim, são os mais melhores que tem. O R4 e o Remake, entendeu, rapaziada? São os melhores. O Resident Evil 4 Remake, ele mudou muito. Praticamente mudou. A gameplay também mudou. O Leon agora pode conseguir matar. Tanto o Leon e a Ada, eles podem conseguir matar os personagens no stealth, tá? Tipo, de furtamento, né? Em silencioso. Tipo, igual The Last of Us, né? Estilo The Last of Us. A galera, vocês já sabem muito bem do que eu tô falando, tá, rapaziada? É o melhor disso. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, por favor, cara, de coração, cara, sente o dedo no like aí, tá? Vai estar ajudando aí o crescimento do canal. Se você gostou do meu conteúdo, não quer perder muitas novidades, por favor, cara, peço de coração se inscrever aí, tá? Ativar o sininho das notificações. Rapaziada, vou deixar na descrição, tá? Se vocês quiserem assistir o vídeo lá do Cross, tá lá, tá? Crossão é o nome do canal dele. Vai assistir lá, o conteúdo do cara é bom demais. E é isso, rapaziada. Tô encerrando por aqui. Até a próxima. Falou!